Você já foi uma única célula. É isso mesmo. Hoje, você tem cerca de 100 trilhões de células. Mas como isso aconteceu? Através da multiplicação celular. É sobre isso que vamos falar hoje. A mitose e a meiose são as únicas formas da célula de se dividir. Tudo começa na intérfase, uma fase comum aos dois processos. É o período em que a célula não está se dividindo. Compreende 3 estágios: G1 ou gap1, fase S e a fase G2 ou gap2. Vamos começar pela fase G1. Nela, há o acúmulo de nutrientes. A célula está engordando, como os dois caras aí. Esse acúmulo de nutrientes é necessário para a posterior divisão da célula em duas. Na fase S, há a replicação do material genético. E na fase G2, corresponde a um ponto de checagem. A célula agora está pronta para se dividir, por uma das duas formas. Vamos começar pela mitose. A mitose tem 4 etapas: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O núcleo e a carioteca desaparecem e os cromossomos começam a se condensar. Essa é a prófase. Na metáfase, termina a condensação e os cromossomos migram para a região equatorial, onde se ligam às fibras do fuso. Em seguida, ocorre a separação das cromátides irmãs para polos opostos, caracterizando a anáfase. Por fim, o núcleo e a carioteca reaparecem na telófase e ocorre a citocinese, que nada mais é do que a divisão citoplasmática, dando origem assim a 2 células. As células germinativas se dividem por meiose, que tem como finalidade originar células haploides. Apresenta 2 etapas. Na primeira, ocorre a redução à metade do número de cromossomos, a fase reducional. E na segunda, a conservação do número de cromossomos, caracterizando a fase equacional. A fase reducional da meiose tem como primeira fase a prófase 1, que se divide em leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. No leptóteno, os filamentos das cromatinas se encontram finos. Já no zigóteno, eles começam a se condensar. No paquíteno, ocorre o processo de crossing over, responsável pela possível variedade genética. A visualização do crossing over se dá no diplóteno, através dos quiasmas. Apenas o núcleo se divide na diacinese, preparando a célula para a próxima fase. Os cromossomos homólogos migram para a região central da célula, constituindo assim a metáfase 1. Na anáfase 1, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Já na telófase 1, finalmente a célula origina 2 células filhas haploides, ocorrendo também juntamente o processo de citocinese, que corresponde à divisão do citoplasma. Como dito anteriormente, a fase equacional é semelhante à mitose, mas vamos revisar. Na prófase 2, o núcleo e a carioteca desaparecem e os cromossomos começam a se condensar. Na metáfase, termina a condensação e os cromossomos migram para a região equatorial, onde se ligam às fibras do fuso. Em seguida, ocorre a separação das cromátides irmãs para polos opostos da célula, caracterizando a anáfase 2. Por fim, o núcleo e a carioteca reaparecem na telófase e ocorre a citocinese, que novamente é a divisão do citoplasma. Prepara, que agora é a hora das dicas para o Fera. Vamos propor uma frase para que haja melhor recordação das subfaces da prófase. Linda, zebra, pastora, durante o dia.